Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco, meus queridos filhos e filhas do Brasil. Nesta manhã abençoada, venho compartilhar uma palavra de esperança que brotará como água fresca em vossos corações sedentos. Sou apenas um humilde servo do Senhor, mas através destas palavras desejo que sintam o próprio Deus falando diretamente às vossas almas. O dia que amanhece sobre as terras brasileiras não é apenas mais um dia comum. É uma dádiva preciosa, um presente divino embrulhado em possibilidades infinitas. Desde as praias do Nordeste até os campos do Sul, das florestas amazônicas até as grandes metrópoles como São Paulo e Rio de Janeiro, Deus está derramando sua graça sobre esta nação abençoada. E hoje, meus amados, quero que abramos juntos o Salmo 23, um tesouro espiritual que guarda segredos de prosperidade que podem transformar completamente a vossa caminhada. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Estas palavras, tão simples e profundas, carregam em si o poder de revolucionar vossa existência. Pensai por um momento, o Criador do universo, aquele que formou o sol e as estrelas com uma palavra, aquele que deu forma às montanhas imponentes e desenhou cada curva dos rios brasileiros, este mesmo Deus se apresenta como vosso pastor pessoal. Sabeis o que isto significa para vós, trabalhadores incansáveis de Recife, mães dedicadas de Fortaleza, jovens sonhadores de Brasília, humildes pescadores de Santos? Significa que a prosperidade já foi decretada sobre vossas vidas. Não uma prosperidade passageira como promete o mundo, mas uma abundância que nasce da própria presença divina. Durante minha vida de oração e penitência, pude testemunhar inúmeros milagres nascidos da simples confiança nesta verdade. Lembro-me de Maria, uma pobre viúva de uma pequena vila italiana. Seus filhos choravam de fome, suas dívidas se acumulavam como montanhas intransponíveis. Numa noite de desespero, ela se ajoelhou e apenas sussurrou: Senhor, Tu és meu pastor. Na manhã seguinte, bateram à sua porta. Era um antigo devedor de seu falecido marido, que após anos retornava para pagar o que devia, com juros, o suficiente para alimentar seus filhos e recomeçar a vida. A prosperidade divina não conhece limites de tempo ou circunstâncias. Ela floresce mesmo em solo árido, como os milagres que vejo acontecerem nos sertões nordestinos, onde a fé é mais forte que a seca. Mas escutai com atenção. Para entrarmos nesta dimensão de provisão sobrenatural, precisamos compreender que Deus não é apenas um provedor de recursos materiais. Ele é, antes de tudo, o Senhor que deseja nutrir vossas almas com alimento espiritual que transcende qualquer riqueza terrena. Em verdes pastagens me faz repousar, para águas tranquilas me conduz. Neste trecho do Salmo 23, encontramos o segredo do verdadeiro descanso. Quantos de vós estão exaustos? Quantos trabalham de sol a sol nas fábricas de São Paulo, nas construções do Rio, nos canaviais de Pernambuco, nas minas de Minas Gerais? O cansaço não é apenas físico, mas também espiritual. Lembro-me de Pedro, um empresário bem-sucedido de Belo Horizonte. Tinha 3 empresas, carros importados, uma mansão invejável. Mas seu coração estava vazio como um poço seco. Sua alma gritava por descanso que nenhum luxo podia proporcionar. Foi quando, em uma simples capela de beira de estrada, ele ouviu estas palavras do Salmo 23. Ali, ajoelhado no chão de terra batida, entre pessoas simples, encontrou as verdes pastagens que seu espírito tanto ansiava. A prosperidade verdadeira começa quando paramos de correr e permitimos que Deus nos conduza ao descanso. É como dizia Santo Agostinho: nosso coração está inquieto até que descanse em Ti, Senhor. Por isso, meus filhos brasileiros, em meio à correria das grandes cidades, às preocupações com o sustento familiar, aos desafios econômicos que enfrentais, escutai o convite divino para repousar. Isto não significa abandonar vossas responsabilidades.
Durante minha vida, sempre insisti na importância do trabalho honesto. Mas há uma diferença entre trabalhar com ansiedade e trabalhar em paz. Entre correr por medo e caminhar com propósito. As águas tranquilas mencionadas no Salmo não são para quem desistiu da jornada, mas para quem aprendeu a caminhar no ritmo divino. O Senhor nos diz em Mateus 11, 28, 30: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não existe prosperidade onde não há paz interior. Nos meus anos de ministério, vi muitos ricos atormentados e muitos pobres em perfeita paz. A verdadeira riqueza começa quando vossa alma encontra seu lar em Deus. Restaura as forças de minha alma, pelos caminhos retos ele me conduz, por amor do seu nome. Aqui está outro aspecto fundamental da prosperidade divina, a restauração. Quantas almas quebradas encontro a cada dia no Brasil? Corações despedaçados por traições, mentes perturbadas pelo estresse, espíritos abatidos pelo peso das dificuldades econômicas, famílias destruídas pelo vício e pela violência. A boa notícia, meus amados filhos e filhas, é que o mesmo Deus que vos conduz a verdes pastagens também restaura as forças de vossa alma. No original hebraico, a palavra usada para restaurar carrega o sentido de fazer retornar à vida. É como ressuscitar algo que estava morto. Conheci José, um pescador do litoral baiano. Após perder seu barco em uma tempestade e com ele seu sustento, caiu em profunda depressão. Durante meses, mal conseguia levantar-se da cama. Sua família sofria, não apenas pela falta material, mas por ver aquele homem, antes cheio de vida, agora como uma sombra. Foi quando sua esposa, mulher de grande fé, começou a sussurrar em seu ouvido, todas as manhãs, as palavras do Salmo 23. Lentamente, como uma planta que volta à vida após a seca, sua alma foi sendo restaurada. Não apenas voltou a pescar, com um barco emprestado inicialmente, mas encontrou uma forma de iniciar uma pequena cooperativa que transformou a economia local. A prosperidade divina inclui a capacidade de recomeçar, de ver possibilidades onde os olhos humanos enxergam apenas o fim. Como ensina o profeta Isaías: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não a percebereis? Isaías 43, 18, 19. Mas notai bem, meus queridos brasileiros, a restauração vem enquanto caminhamos por caminhos de justiça. Não podemos esperar prosperidade divina quando trilhamos veredas de desonestidade, corrupção ou exploração dos mais fracos. Durante toda a minha vida, combati a ideia de que os fins justificam os meios. Deus não abençoa o que vai contra seus princípios, por mais que temporariamente possa parecer vantajoso. Lembro-me de um político que veio me procurar, atormentado pela culpa. Havia enriquecido através de esquemas corruptos, desviando recursos que deveriam servir aos pobres. Sua mansão era um palácio, mas sua consciência era uma prisão. Disse-lhe sem rodeios: a verdadeira prosperidade nunca vem manchada de injustiça. Restitua o que tomou indevidamente e caminhe em retidão. Só assim encontrará paz. Meses depois, retornou transformado. Havia perdido muito materialmente, mas seus olhos brilhavam com uma alegria que o dinheiro não pode comprar. Padre, disse-me ele, agora sei o que significa ser verdadeiramente próspero. Queridos brasileiros, vossa nação é rica em recursos naturais, em criatividade, em potencial humano. Mas a verdadeira prosperidade só virá quando caminhardes coletivamente por sendas de justiça social, honestidade nos negócios e na política, respeito pelo próximo e cuidado com os mais vulneráveis.
Como dizia São Paulo aos Filipenses, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Filipenses 2:4. Este é o caminho que glorifica o nome do Senhor. E quando caminhamos por amor do seu nome, ele abre portas que nenhum homem pode fechar, derrama bênçãos que nenhuma crise econômica pode impedir, estabelece oportunidades que transcendem qualquer limitação humana. A orientação divina é essencial para a prosperidade verdadeira. Quantas vezes tomamos decisões precipitadas, baseadas apenas em ganhos imediatos, e acabamos em becos sem saída? O Salmo nos ensina que o bom pastor nos guia por caminhos retos, não necessariamente os mais fáceis ou rápidos, mas os mais seguros e benéficos a longo prazo. Ana, uma jovem empreendedora de Salvador, estava prestes a fechar um contrato aparentemente lucrativo, mas sentia uma inquietação inexplicável. Durante sua oração matinal com o Salmo 23, a frase "pelos caminhos retos ele me conduz" tocou profundamente seu coração. Decidiu adiar a assinatura e investigar mais a fundo. Descobriu que a empresa parceira estava envolvida em práticas trabalhistas exploratórias. Ao recusar o negócio, inicialmente sofreu financeiramente, mas pouco depois recebeu uma proposta muito melhor, de uma organização alinhada com seus valores cristãos. Hoje seu negócio prospera, não apenas economicamente, mas em propósito e impacto positivo. Quando buscamos a orientação divina através da oração e da meditação nas Escrituras, desenvolvemos um discernimento que vale mais que qualquer consultoria empresarial. Como nos ensina Provérbios 3, 5, 6, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Muitos de vós enfrentais decisões cruciais neste momento. Alguns contemplam mudanças de carreira, outros consideram investimentos importantes. Há quem pense em emigrar em busca de melhores oportunidades. E muitos lutam simplesmente para manter as contas em dia frente aos desafios econômicos. Em todas estas encruzilhadas, o bom pastor deseja guiar-vos. Durante minha vida de oração e serviço, aprendi que a orientação divina raramente vem como um trovão do céu. Mais frequentemente, manifesta-se como uma paz interior diante da decisão correta, como portas que se abrem naturalmente, como confirmações através de circunstâncias ou conselhos de pessoas piedosas. Às vezes, vem até mesmo através de dificuldades que nos desviam de caminhos que pareciam bons, mas que Deus, em sua infinita sabedoria, sabia que não eram os melhores para nós. Recordo-me de Francisco, um jovem que sonhava em ser médico. Estudou incansavelmente, mas foi reprovado 3 vezes no vestibular para a medicina. Desesperado, veio até mim questionando por que Deus parecia bloquear seu caminho. Orientei-o a passar uma semana em oração com o Salmo 23, pedindo discernimento. Durante este retiro espiritual, descobriu uma paixão pela enfermagem que nunca havia considerado. Hoje é um enfermeiro respeitado, especializado em cuidados paliativos, trazendo conforto a pacientes terminais. Se tivesse me tornado médico, confessou-me anos depois, nunca teria descoberto minha verdadeira vocação. Deus me conduziu pelo caminho reto, mesmo quando eu resistia. A prosperidade genuína está intrinsecamente ligada ao propósito divino para a vossa vida. Quando caminhais alinhados com vossa vocação, os recursos necessários fluem naturalmente. Como ensinou Jesus, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Não confundais, entretanto, orientação divina com ausência de esforço pessoal. Durante toda a minha vida enfatizei que a fé sem obras é morta. O mesmo Deus que vos guia por caminhos retos espera que caminheis com diligência, excelência e perseverança.
A prosperidade bíblica nunca foi promessa de riqueza sem trabalho, mas de bênção sobre o trabalho honesto. Permitam-me concluir esta primeira parte de nossa reflexão com uma exortação que sempre fiz aos meus filhos espirituais. A verdadeira prosperidade não pode ser medida apenas pelo que tendes, mas principalmente pelo que sois. Um coração em paz, uma consciência tranquila, relacionamentos saudáveis, propósito de vida e comunhão com Deus. Estes são os verdadeiros indicadores de uma vida próspera. Como brasileiros, enfrentais desafios econômicos e sociais significativos. Mas também sois herdeiros de uma fé vibrante e de uma resiliência admirável. O mesmo Deus que guiou vossos antepassados através de tempos difíceis, continua a caminhar convosco hoje, como o bom pastor que conhece cada um pelo nome. Lembrai-vos sempre: a oração não é apenas um ritual religioso, mas um canal poderoso para a prosperidade divina em todas as dimensões da vida. Quando orais com sinceridade, alinhais vosso espírito com a vontade do Pai Celestial e abris as comportas para que suas bênçãos fluam sem impedimento. Na próxima parte de nossa meditação, exploraremos como enfrentar os vales escuros da vida sem temer mal algum, como experimentar a proteção divina e como viver na certeza de que a bondade e a misericórdia vos seguirão todos os dias. Até lá, cultivai a presença do bom pastor em vossos corações, e vereis a prosperidade divina manifestar-se em vossas vidas. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Meus amados filhos e filhas do Brasil, retornamos agora à nossa meditação sobre o Salmo 23 e o caminho divino para a verdadeira prosperidade. Peço que abram não apenas vossos ouvidos, mas principalmente vossos corações para receber esta palavra que não é minha, mas do próprio Deus que deseja ver-vos prósperos em todas as dimensões da vida. Ainda que eu atravesse o vale escuro, nada temerei, pois estás comigo. Vosso bordão e vosso cajado são o meu amparo. Esta passagem do Salmo 23 nos confronta com uma verdade inescapável. A jornada para a prosperidade inclui vales escuros. Não vos enganeis com falsas promessas de uma vida cristã sem desafios. Durante minha existência terrena, carregando as chagas de Cristo em meu próprio corpo, aprendi que a fé verdadeira não nos isenta do sofrimento, mas nos sustenta através dele. O povo brasileiro conhece bem estes vales. Vós que enfrentais o desemprego nas grandes cidades, a seca implacável no Nordeste, a violência nas favelas, a corrupção que drena os recursos públicos, as enchentes devastadoras no Sul, as doenças que chegam sem aviso, as perdas que dilaceram o coração, todos conheceis o Vale Escuro em suas múltiplas manifestações. Recordo-me de Carolina, uma mãe solteira de Manaus, que perdeu tudo em uma enchente. Casa, pertences, documentos, lembranças familiares, tudo levado pelas águas impiedosas do Rio Negro. Quando a encontrei, seus olhos refletiam o vazio de quem caminha pelo vale mais sombrio. Padre, sussurrou ela, como posso falar de prosperidade quando perdi até mesmo as fotografias dos meus filhos? Tomei suas mãos calejadas nas minhas e lhe perguntei: minha filha, o que ainda tens que as águas não puderam levar? Após um momento de reflexão, lágrimas brotaram em seus olhos. Tenho meus filhos, vivos e saudáveis. Tenho minha fé. Tenho minha capacidade de trabalhar. Tenho minha comunidade que me acolheu. Então, respondi-lhe, começaste a descobrir o significado verdadeiro da prosperidade divina. Aquilo que nenhuma enchente, nenhum ladrão, nenhuma crise econômica pode arrancar de ti. A promessa de Deus não é que evitaremos os vales escuros, mas que não caminharemos sozinhos através deles. Estás comigo. Estas palavras contêm um poder transformador que pode revolucionar vossa experiência nas tribulações.
Não é apenas uma presença passiva, mas ativa, protegendo e guiando como o pastor com seu bordão e seu cajado. O bordão era usado pelo pastor para defender o rebanho contra predadores. Representa a proteção divina contra as forças que querem destruir vossa prosperidade. O desânimo, o medo, a ansiedade, as dívidas sufocantes, os vícios paralisantes, os relacionamentos tóxicos, a depressão que rouba a esperança. Lembro-me de Roberto, um empresário de Porto Alegre, que viu seu negócio de família desmoronar após 30 anos de sucesso. A concorrência desleal, somada a uma crise econômica devastadora, fechou as portas de sua pequena fábrica. Com dívidas astronômicas e 3 filhos para sustentar, contemplou até mesmo tirar a própria vida. Foi quando sua esposa o trouxe a um retiro espiritual, onde meditávamos sobre o Salmo 23. No silêncio da capela, enquanto lágrimas corriam pelo seu rosto, Roberto sentiu o que descreveu depois como um escudo invisível se formando ao seu redor. Não foi uma voz audível, explicou-me, mas uma certeza profunda de que eu não estava lutando sozinho. Retornou para casa com a mesma situação financeira, mas com um espírito transformado. Começou a reconstruir sua vida com pequenos serviços de consultoria. Hoje, 5 anos depois, não apenas liquidou suas dívidas, mas construiu uma nova empresa menor, porém mais sólida, que emprega outros que, como ele, haviam perdido tudo. O cajado, por sua vez, era utilizado para guiar as ovelhas, às vezes até mesmo para puxá-las de volta quando se aproximavam do perigo. Representa a orientação divina e também a disciplina amorosa que o Senhor utiliza para manter-vos no caminho da verdadeira prosperidade. Como nos ensina Hebreus 12:11, toda disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, no entanto, produz fruto pacífico de justiça para os que por ela foram exercitados. Quantas vezes em minha vida de oração e confessionário testemunhei pessoas que inicialmente lamentavam portas fechadas, apenas para depois compreenderem que Deus estava usando seu cajado para impedi-las de caminhos que pareciam promissores, mas que as levariam à ruína espiritual ou material. Clara, uma jovem professora de Recife, chorou amargamente quando perdeu uma oportunidade de trabalho no exterior que parecia perfeita. O visto foi negado na última hora, sem explicação aparente. 1 ano depois, descobriu que a instituição que a contrataria estava envolvida em um escândalo de tráfico humano. O cajado do Senhor me puxou de volta, reconheceu ela, quando eu caminhava, sem saber, para uma armadilha. Meus queridos brasileiros, nos vales escuros de vossas vidas, não confundais a disciplina divina com abandono. O mesmo Deus que permite provações também provê o sustento através delas. Como disse o apóstolo Paulo, fiel é Deus, que não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. 1 Coríntios 10:13. A verdadeira prosperidade inclui a capacidade de atravessar os vales, mantendo a integridade, a fé e a esperança. Não é a ausência de problemas, mas a presença constante do bom pastor ao vosso lado que define vossa caminhada. Preparas uma mesa para mim à vista dos meus inimigos, unges com óleo a minha cabeça e transborda o meu cálice. Este versículo nos revela um aspecto surpreendente da prosperidade divina. Ela se manifesta não apenas nos momentos de paz, mas também em meio à adversidade, à vista dos inimigos. Pensai nisto, o Senhor não promete eliminar todos os vossos opositores, mas algo muito mais poderoso. Ele prepara um banquete de bênçãos enquanto eles observam. Que declaração extraordinária de soberania divina! Quem são estes inimigos na vida do brasileiro comum? Para alguns, são as forças econômicas que parecem conspirar contra o trabalhador honesto. Para outros, são doenças persistentes que desafiam os tratamentos.
Há aqueles que enfrentam a discriminação por sua cor, origem ou condição social. Muitos lutam contra inimigos internos, vícios, traumas passados, padrões de pensamento destrutivos. E não podemos esquecer os opositores espirituais que buscam destruir vossa fé e esperança. Lucia, uma pequena comerciante da periferia de São Paulo, viu grandes redes de supermercados abrirem ao redor de seu modesto armazém de bairro. Todos previam sua falência iminente. Como posso competir com seus preços e variedade? Perguntou-me em desespero. Orientei-a a meditar diariamente neste versículo do Salmo 23 e a buscar a sabedoria divina. Em vez de tentar competir no mesmo terreno dos gigantes, Lucia transformou seu pequeno negócio em um centro comunitário de produtos orgânicos locais, oferecendo algo que as grandes redes não podiam: relacionamento pessoal, conhecimento profundo dos produtos e uma conexão autêntica com a comunidade. Hoje, seu negócio prospera e ela emprega jovens do bairro, enquanto algumas das grandes redes já fecharam unidades. O Senhor preparou uma mesa para mim, testemunha ela, justamente quando todos esperavam minha ruína. A unção com óleo mencionada no Salmo simboliza consagração e cura. Na tradição bíblica, reis, sacerdotes e profetas eram ungidos para serem separados para um propósito sagrado. Esta parte do Salmo nos lembra que a prosperidade divina inclui identidade e propósito. Muitos brasileiros sofrem não apenas por falta de recursos materiais, mas por uma crise de identidade e significado. Trabalham arduamente, mas sem compreender seu valor único e seu chamado específico. Durante meus anos de ministério, conheci muitas pessoas ricas em bens, mas pobres em propósito, e muitas materialmente limitadas, mas ricas em significado e impacto. Marcos, um cobrador de ônibus do Rio de Janeiro, vivia frustrado com seu trabalho insignificante, como ele o descrevia. Sonhava com grandes realizações, mas estava preso a uma rotina que considerava indigna de suas capacidades. Durante um retiro espiritual, enquanto meditávamos sobre a unção mencionada no Salmo 23, teve uma profunda revelação. E se eu começasse a ver cada passageiro como uma pessoa enviada por Deus ao meu encontro? Perguntou-se. A partir daquele dia, transformou sua cobrança de passagens em um ministério de acolhimento e encorajamento. Cumprimentava cada pessoa pelo nome, os passageiros regulares, oferecia uma palavra de ânimo, orava silenciosamente pelos que pareciam angustiados, ajudava idosos e gestantes com atenção especial. Em poucos meses, seu ônibus tornou-se famoso na cidade. Passageiros esperavam mais tempo só para embarcar na linha da alegria, como a chamavam. Eventualmente, Marcos foi promovido a treinador de novos colaboradores, depois a supervisor, e hoje coordena projetos sociais da empresa de transportes, transformando a cultura corporativa com seus valores cristãos. Nunca imaginei que minha prosperidade começaria quando aceitei a unção divina no lugar onde eu estava, em vez de apenas sonhar com outro lugar, confessou-me. O cálice que transborda representa a abundância que supera nossas necessidades e expectativas. Notai bem, o Salmo não fala de um cálice meio cheio, nem mesmo completamente cheio, mas transbordante. Esta é a natureza da provisão divina, generosa além da medida. Aqui encontramos um princípio fundamental da prosperidade bíblica. Deus não apenas supre o suficiente, mas provê em abundância para que possamos ser canais de bênção para outros. Como ensinou Jesus, de graça recebestes, de graça dai. Mateus 10:8. Conheci Dona Josefa, uma viúva de Olinda, que vivia com uma aposentadoria modesta. Seu pequeno sobrado havia se tornado um refúgio para crianças do bairro que não tinham para onde ir enquanto os pais trabalhavam. Com recursos extremamente limitados, multiplicava o pouco que tinha para alimentar dezenas de pequenos diariamente.
Padre, dizia-me ela com olhos brilhantes, cada vez que divido o que tenho, Deus multiplica de maneiras que não posso explicar. No mês passado, comprei arroz apenas para uma semana, mas durou o mês inteiro. Não compreendo como, só sei que meu cálice transborda. A pequena casa de Dona Josefa eventualmente tornou-se um projeto social reconhecido, apoiado pela comunidade e pelo poder público, transformando centenas de vidas. Sim, bondade e misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida. Habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Nestes versos finais do Salmo 23, encontramos a promessa da permanência da prosperidade divina todos os dias da minha vida. Não se trata de uma bênção temporária, mas de uma provisão contínua. Quantos de vós já experimentaram prosperidade momentânea apenas para vê-la escorrer entre os dedos? O mundo oferece sucessos efêmeros, mas Deus promete sustento constante. A chave para esta continuidade está nas duas virtudes mencionadas, bondade e misericórdia. A bondade divina representa o favor imerecido de Deus, sua disposição para abençoar-vos, não porque sois perfeitos, mas porque sois amados. A misericórdia simboliza sua compaixão diante de vossas falhas e limitações, seu compromisso em restaurar-vos quando caís. Pedro, um ex-dependente químico de Curitiba, compartilhou comigo sua jornada de recuperação. Perdi tudo várias vezes, padre. Emprego, família, saúde, dignidade. Cada recaída era mais profunda que a anterior. Mas algo sempre me encontrava no fundo do poço. Uma bondade que eu não merecia, uma misericórdia que não fazia sentido para minha mente racional. Hoje, completamente recuperado, Pedro coordena um centro de reabilitação que já ajudou centenas de outros dependentes. Aprendi que a prosperidade verdadeira não é uma linha reta ascendente, mas uma jornada de altos e baixos, onde a bondade e a misericórdia de Deus nunca nos abandonam, mesmo quando nós abandonamos a nós mesmos. A promessa final do Salmo, habitarei na casa do Senhor para todo o sempre, nos recorda que a prosperidade última transcende esta vida. Tudo o que acumulais aqui eventualmente ficará para trás, mas vosso investimento na eternidade vos acompanhará. Isto não diminui a importância da prosperidade terrena. Deus se importa com vossas necessidades materiais, com vosso bem-estar físico e emocional, com vosso sucesso profissional e familiar, mas coloca tudo isto na perspectiva correta. Como ensinou Jesus, não acumuleis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde ladrões arrombam e roubam, mas acumulai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem destroem, e onde ladrões não arrombam nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mateus 6, 19, 21. Durante minha vida, encontrei muitos pobres ricos e ricos pobres. Os primeiros possuíam abundância material, mas viviam em miséria espiritual. Os segundos, embora limitados em recursos, transbordavam de paz, propósito e alegria. A verdadeira prosperidade integra ambas as dimensões, reconhecendo que somos seres materiais e espirituais. Meus amados filhos e filhas do Brasil, ao concluirmos esta meditação sobre o Salmo 23, quero deixar-vos alguns princípios práticos para cultivar a prosperidade divina em vossas vidas. Primeiro, cultivai uma relação íntima com o bom pastor através da oração diária e da meditação nas Escrituras. Não há atalhos para a prosperidade genuína. Ela nasce da comunhão com Deus, como nos ensina o Salmo 1. Aquele que medita na lei do Senhor dia e noite será como árvore plantada junto a correntes de águas, que dá o seu fruto no seu tempo e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto fizer prosperará. Segundo, praticai a gratidão constante, reconhecendo as bênçãos já presentes em vossa vida.
A ingratidão cega nossos olhos para a abundância que já desfrutamos e bloqueia novos fluxos de graça. Como orientava São Paulo, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5,18. Terceiro, tornai-vos canais da generosidade divina. A prosperidade bíblica sempre flui através de nós para alcançar outros. Quanto mais partilhais, mais recebereis, não como uma fórmula mágica de enriquecimento, mas como um princípio espiritual de abundância. Dai, e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Lucas 6,38. Quarto, buscai integridade em todas as áreas. A prosperidade construída sobre desonestidade, exploração ou compromissos éticos duvidosos não perdura. Como nos adverte Provérbios 10:2. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. Quinto, desenvolvei uma mentalidade de mordomia, não de propriedade. Tudo o que possuís, talentos, recursos, oportunidades, relacionamentos, vos foi confiado por Deus para administração sábia, não para posse egoísta. Esta perspectiva vos libertará tanto da avareza quanto da ansiedade. Sexto, perseverai nas adversidades com fé inabalável. A prosperidade verdadeira não é a ausência de problemas, mas a capacidade de florescer apesar deles. Como testemunhou o apóstolo Paulo, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:11-13. Finalmente, mantende os olhos fixos na eternidade. A prosperidade que buscais não deve servir apenas para conforto temporário, mas para impacto eterno. Vossas decisões financeiras, profissionais e relacionais devem refletir valores que permanecerão além desta vida. Lembro-me de uma visita que fiz a uma família extremamente pobre no interior da Bahia. Seu casebre tinha chão de terra batida e teto com goteiras. Mas ao entrar, fui recebido com uma alegria que parecia incongruente com tamanha escassez. Após compartilharmos uma refeição simples, o pai da família me conduziu ao quintal e apontou para uma pequena horta, onde cultivavam alimentos que regularmente compartilhavam com vizinhos ainda mais necessitados. Padre, disse-me ele com um sorriso luminoso, muitos nos consideram miseráveis. Mas como podemos ser pobres se temos o bom pastor que nos guia, se desfrutamos de sua presença mesmo no vale escuro, se ele unge nossas cabeças com óleo e faz nosso cálice transbordar? Como podemos nos considerar necessitados se a bondade e a misericórdia nos seguem todos os dias? Somos ricos, Padre, porque nossa prosperidade vem do alto. Onde saí daquela humilde morada profundamente transformado, compreendendo mais uma vez que a verdadeira prosperidade começa no espírito e transborda para todas as dimensões da existência. Meus queridos filhos e filhas do Brasil, que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e vos conceda graça. Que o Senhor volte para vós o seu rosto e vos dê paz e prosperidade, não como o mundo a concebe, mas como Deus a provê, integral, permanente e transformadora. Vivei cada dia na certeza de que o Senhor é vosso pastor e nada vos faltará. Esta é a fonte da verdadeira prosperidade, hoje e sempre. Amém.